Amém. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema a oração mais ousada da história. A oração mais ousada da história. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, 3 igrejas se destacam. Primeiro, a igreja de Jerusalém. Segundo, a igreja de Antioquia da Síria. Terceiro, a igreja de Éfeso. A igreja de Jerusalém foi a igreja mãe. A igreja de Antioquia foi a primeira igreja missionária que levanta os olhos e quer cumprir a grande comissão até os confins da terra. A igreja de Éfeso suplanta as 2 primeiras no que tange ao avanço missionário, porque foi ali que Paulo experimentou um grande reavivamento espiritual, a ponto de uma cidade sede do templo da deusa Diana e do culto ao imperador ser totalmente tomada pelo poder da palavra de Deus, a ponto da palavra de Deus prevalecer. Igreja que vai plantar igrejas em toda a província da Ásia Menor. Igreja que vai ser pastoreada depois de Paulo por Timóteo e mais tarde pelo apóstolo João. O apóstolo Paulo, depois que saiu desta cidade, onde deixa uma igreja vibrante, no meio de tantas lutas e perseguições, ao ser preso em Jerusalém, ao ser transferido para Cesareia e ser enviado para Roma, nessa primeira prisão em Roma, ele escreve esta carta, conhecida como a rainha das cartas de Paulo, talvez a mais relevante carta sobre a doutrina da igreja em todo o Novo Testamento. E nesta carta o apóstolo Paulo vai fazer 2 orações, a primeira delas relatada no capítulo 1, versos 15 a 23, onde ele pede a Deus iluminação, para entendermos 3 coisas. Primeiro, para entendermos, vejam vocês comigo, no versículo de número 18, a esperança do nosso chamamento. Segundo, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Terceiro, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Ele está pedindo que Deus abra os nossos olhos para entendermos isso, ilumine os nossos olhos para compreendermos isso, nosso chamamento, a nossa herança e o poder que está à nossa disposição. Mas nessa segunda oração, a que acabamos de ler, capítulo 3, versos 14 a 21, ele pede a Deus agora capacitação, poder. E eu estou seguro disso, irmãos, o apóstolo Paulo aqui faz a oração mais ousada da história. Paulo aqui se põe de joelhos e alcança o pináculo da sua teologia, porque quanto mais você se prostra diante de Deus, mais alto você consegue ver as coisas espirituais. Alguém já disse com razão que um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Eu estou convencido disso. A oração é o recurso mais poderoso que Deus colocou nas nossas mãos, porque quando você ora a Deus, você está conectando a fraqueza humana à onipotência de Deus. Quando você ora, você está unindo o altar da terra com o trono do céu. E Paulo está aqui orando, pedindo que Deus revista a sua igreja com poder. Paulo está preso, é verdade, mas a palavra de Deus está algemada. Os homens podem prender um pregador, mas eles não podem algemar a sua alma. Eles podem até impedir que o pregador proclame, mas não podem impedir que um pregador ore, porque ainda que os seus lábios sejam silenciados, a sua alma geme, a sua alma clama, a sua alma grita por Deus, e Deus escuta gemidos, e Deus escuta o silêncio, e Deus escuta a oração.
Então, eu gostaria que vocês olhassem comigo esta oração que eu chamo de a oração mais ousada da história. É curioso que Paulo, mesmo preso, mesmo algemado em Roma, nesta oração, ele não faz nenhum pedido de coisas terrenas, materiais, circunstanciais. Ele podia pedir soltura da sua prisão. Ele era um homem enfermo, ele podia pedir cura para a sua enfermidade. Ele era um homem cheio de cicatrizes, enfrentando lutas, porque nesta prisão, ele escreve uma segunda carta a Filemon, onde ele vai dizer que ele era um velho, abandonado, enfrentando acusações levianas. Ele podia pedir para Deus sair em sua defesa, para que a sua reputação não ficasse manchada, mas ele não faz nenhum desses pedidos. Ele foca a sua oração especificamente pedindo a Deus capacitação de poder. Então eu gostaria que nós, com o texto aberto, pudéssemos olhar essa oração. Primeiro, vamos ver o preâmbulo desta oração. E ele começa assim: por esta causa. Que causa é esta? O que ele está falando? Por que ele introduz com esta expressão? Por esta causa tem a ver com tudo aquilo que eu já disse até agora. No capítulo 1 ele prova que a salvação é uma obra de Deus, quando Deus o Pai nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. No capítulo 1 ele diz que nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo e fomos adotados na família de Deus. No capítulo 1 ele vai dizer que o Espírito Santo nos foi dado, e o Espírito Santo nos selou, e o Espírito Santo nos foi dado com o penhor, dizendo que Deus vai completar essa obra que começou em nós. No capítulo 2, ele vai provar que esta redenção que Deus planejou na eternidade, foi executada por Jesus Cristo no tempo. Nós estávamos mortos, e Ele nos deu vida. Nós estávamos arruinados, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade. Nós estávamos perdidos, e Ele nos salvou por sua graça. E Ele no capítulo 2 ainda mostra que judeus e gentios foram estreitados num só povo, numa só família, de tal maneira que o muro que separava foi quebrado, e agora somos uma só igreja, judeus e gentios servindo ao Deus vivo. No capítulo 3 ainda, ele vai mostrar que o grande mistério de Deus, oculto das gerações, está agora revelado, que Deus forma de judeus e gentios um só povo, uma só igreja, um só rebanho, uma só família. E agora ele vai orar, pedindo esta capacitação. Por esta causa, ele diz: eu me ponho de joelhos. O judeu costumava orar de pé, mas Paulo aqui, por esta causa, se põe de joelhos. Ele está tão extasiado com o plano da redenção, com a obra de Deus, que ele não tem outra postura a não ser se curvar diante desse Deus. E agora ele vai mostrar a motivação desta oração. Ele diz: me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Vamos entender isso aqui, irmãos. A igreja é a família de Deus. Ainda que você tenha passado uma luta tão grande a ponto da sua família ter rejeitado você, você pertence a uma família onde não existe rejeição. O que Paulo está dizendo aqui, que a igreja do céu e a igreja da terra é uma igreja só. Aqui militante, lá triunfante. Aqui imperfeita, lá aperfeiçoada e glorificada. Então preste bem atenção nisso. A igreja tem identidade, e a identidade da igreja é o seu Pai. Lá no céu e aqui na terra, somos a mesma igreja, que tem como identidade o nosso Pai. Ele toma o nome, toda a família, é a família de Deus, aqui na terra, é a família de Deus lá no céu, é a família militante, é a família triunfante, é a igreja na terra, é a igreja no céu. Todos nós estamos todos conectados por esta mesma identidade, chamamos Deus de nosso Pai. E agora,
Chega no verso 16, o apóstolo Paulo vai mostrar sua audácia ao fazer a seguinte colocação: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. O que ele está pedindo aqui? Para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, conceda o que ele vai pedir. Mas o que é glória de Deus? Glória de Deus não é um atributo de Deus. Deus tem muitos atributos, muitas qualidades. Deus tem qualidades que só Ele tem, e Ele não distribuiu essas qualidades nem com os anjos, nem com os homens. Nós chamamos na teologia esses atributos de Deus de atributos incomunicáveis. Deus não comunica, não comunicou, não comunica e nem vai comunicar. Tem coisas que só Deus tem, atributos que só Deus os tem. Por exemplo, só Deus é autoexistente, só Deus é imenso, só Deus é infinito, só Deus é eterno, só Deus é imutável, só Deus é onipotente, só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, só Deus é transcendente, só Deus é soberano. Há atributos que Ele distribuiu, comunicou a nós. Deus é amor e nós podemos amar. Foi o sermão que nós ouvimos hoje às 8 horas da manhã. Deus é bom e nós podemos também desenvolver bondade. Barnabé foi um homem bom. Deus é justo e Deus requer de nós justiça. Deus é misericordioso e nós temos que ser misericordiosos. O que Paulo está orando é para que Deus reúna todos os atributos que Ele tem, os comunicáveis e os não comunicáveis, para que, segundo a riqueza da sua glória, e glória é toda manifestação do ser de Deus, é todo o refulgir da glória e dos atributos de Deus, tudo que tu és, tudo que tu tens, use na resposta a esta oração que eu vou te fazer. É isso que ele está falando. Para que, segundo a riqueza da tua glória. Agora nós vamos entender quais são, ou qual é o conteúdo deste pedido que Paulo vai fazer. E o pedido dele tem 5 aspectos. Primeiro aspecto, o que ele suplica? Vejamos, verso 16: vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Então, a primeira coisa que ele pede é poder interior. Por que ele pede isso? Vejam vocês, hoje o pastor Arival já fez todo o preâmbulo da nossa meditação, porque ele fez uma análise muito linda aqui hoje de manhã, sobre a questão da habitação do Espírito Santo, como aquele que vai processar dentro de nós o amor de Deus. E ele diz o seguinte: para que vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Todo crente salvo, claro, tem o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo residente. Quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então todo salvo tem o Espírito Santo. Mas nem todo salvo que tem o Espírito Santo presente, tem o Espírito Santo presidente. Nem todo salvo que é habitado pelo Espírito Santo está cheio do Espírito Santo. Nem todo crente em quem o Espírito Santo habita está revestido com o poder do Espírito. E Paulo está orando para que você e eu sejamos revestidos por esse poder. Que poder? É o poder que vem mediante o Espírito Santo. É Ele quem aplica, Ele quem dá o poder, Ele quem processa esse poder, Ele quem capacita. Mas onde? No homem interior. No homem interior. No homem interior. E se você parar para perceber, a vida cristã é uma vida de poder. O Espírito Santo vem trazer poder. O reino de Deus é poder. A palavra de Deus é poderosa. O Espírito Santo veio para trazer poder. Em outras palavras, o projeto de Deus é que um crente não seja fraco, vivendo uma vida medíocre, rasa, pobre, infrutífera, insossa. Não, o projeto de Deus é nos capacitar com este poder. Aliás,
quando eu vejo o livro de Atos, que relata a história da igreja primitiva, há 59 referências ao Espírito Santo no livro de Atos. 59. E boa parte dessas referências, irmãos, tem a ver com este projeto de Deus, você ser capacitado com poder, ser capacitado com poder, ser capacitado com poder, poder para viver uma vida de santidade, poder para obedecer, poder para glorificar a Deus, poder para honrar a Deus, poder para viver uma vida digna, poder para pregar a palavra, poder para vencer o diabo, para vencer o mundo, para vencer o pecado. Paulo está dizendo: Deus, eu preciso desse poder, derrama esse poder sobre a tua igreja.